A aula de reprodução animal começa quando a gente começa a diferenciar os tipos de reprodução que existem. Primeira coisa que a gente deve cuidar. Para seres unicelulares, a gente tem uns tipos específicos de reprodução, tanto sexuada quanto assexuada. Para animais, a gente tem outros tipos de mecanismos. Então, a primeira coisa é diferenciar o que é sexuada e assexuada. Então, a assexuada em animais também pode ser chamada de agâmica, que significa não constitui gametas, não fabrica espermatozoides ou óvulos, por exemplo. E as sexuadas vão ser reproduções com gametas, portanto gâmicas. Qual é a diferença nesses dois casos? Então, em especial, quando a gente tem uma reprodução assexuada, o princípio celular que vai reger, que vai ser o principal mecanismo reprodutivo, são as mitoses, que é aquele processo de reprodução celular que basicamente ele consiste em fazer cópias. Então, se a ideia é fazer cópias, nesse caso, o que importa são grandes quantidades de descendentes, mesmo que a gente não tenha variabilidade genética. Sendo assim, a quantidade de indivíduos aumenta, isso é o princípio básico de uma reprodução, mas a variabilidade genética não aumenta, fica sempre igual. Então, por que um pai, por que uma espécie optaria por fazer um mecanismo de reprodução onde não existe variabilidade genética e todo mundo é igual? Porque, na verdade, muitos indivíduos têm um índice de mortalidade extremamente elevado. Então, nesse caso, o jeito mais fácil é fazer muito filho. Mesmo que muitos deles morram logo no começo da sua vida, o fato de ter vários filhotes garante que, de repente, alguém vai sobreviver. Isso pode ser bom. Por quê? Porque daí a gente faz um monte de filho, esparrama eles pela natureza e, de repente, em algum lugar da natureza, algum deles sobrevive e perpetua a espécie. Então, nesse caso, as reproduções agâmicas ou assexuadas, por mais que tenham zero de variabilidade genética, ou mesmo assim uma grande quantidade de números de indivíduos, vai compensar o fato de serem todos iguais. Então, nesse caso, a reprodução assexuada ela tem alguns tipos que são mais clássicos, que são mais comuns, como por exemplo, o primeiro tipo, chamado de brotamento. É quase como se fosse um broto de uma planta, um ramo que está nascendo. Então, se é um broto, se é um ramo, na verdade a genética dos indivíduos é exatamente igual, ou seja, esse é um dos princípios formadores de colônias, no caso do fundo do mar, por exemplo, para os corais. Os principais indivíduos que fazem isso, por exemplo, são poríferos, que é as esponjas do mar, e os quinidários, que nem os pólipos de coral, por exemplo, e também alguns outros tipos de quinidários que não chegam a formar corais. Então, para o princípio do brotamento, o que acaba acontecendo? Uma esponja, por exemplo, essa azulzinha aqui, ela vive basicamente de filtrar água, então ela absorve a água e joga a água para fora. Quando a gente começa um processo de brotamento no animal, esse processo, na verdade, consiste em algumas células laterais que começam a ser alimentadas pela esponja principal e começam a crescer para o lado, como se fosse um galho, como se fosse um ramo. Então, essa esponja grande, que é a azul, vai nutrindo aquela pequena. Vai chegar um determinado momento onde a esponja grande não precisa mais nutrir a pequena, ela vai puxar água para si só e vai jogar o que sobrar dessa água filtrada fora, e a própria esponja menor, que estava crescendo presa na grande e sendo alimentada pela grande, começa a filtrar a sua água e retirar o seu alimento de dentro da água. A partir do momento que essa esponja menor, a laranjinha aqui, ela já tem autonomia para se alimentar, ela vai sofrer um processo de corte, onde fragmenta e separa ela da esponja mãe, que é a esponja principal, e ela vai cair ali do lado e vai começar a viver ali do lado. Cada uma filtrando a sua água, cada uma se alimentando, mas as duas têm condições genéticas exatamente idênticas, até porque a primeira deu origem para a segunda. Esse fenômeno, então, é um dos fenômenos que vai aumentar a probabilidade da formação de colônias no fundo do mar, o que, de certa forma, é bom para os indivíduos que fazem isso, porque aumenta a sua chance de alimentação. Um segundo mecanismo que a gente tem, que também é bastante comum, de reprodução assexuada, chama-se fragmentação ou laceração. Lacerar significa rasgar, despedaçar. Nesse caso, o grupo mais popular assim que faz laceração se chama planária, que é um plateuminto, um verme achatado. Vocês devem ter visto já essa imagem aqui, onde nós vamos ter a planária com os dois ocelos que parecem dois olhos que ficam na superfície de cima. Só que a planária, para quem não tem muita noção do que ela se assemelha muito com uma lesma. Então ela vive em lugares assim como a lesma, muito úmidos, pouco iluminados. E em função disso, elas estão sempre mais ou menos assim no meio da lama, ou em lugares assim como canteiros muito úmidos. Se essas condições ambientais desse local onde ela está começarem a sofrer algum tipo de alteração, o que vai acabar acontecendo é que ela vai se obrigar a reproduzir para garantir
que ela vai conseguir passar para frente a sua genética. Então é muito comum que ela tenha já pré-delimitado, pré-marcado, pontos onde ela pode sofrer cortes. Esses pontos pré-marcados, eles começam então a literalmente se rasgar e o bichinho planário, no caso, se rasga inteira, a estrutura dela se fragmenta em vários pedaços. Cada um dos pedaços, quanto mais próximo da cabeça estiver, maior é a probabilidade dele se reconstruir no final. Então o que acaba acontecendo nesse caso aqui é que o pedaço da cabeça geraria uma nova planária, o pedaço intermediário geraria uma segunda e a cauda, o último pedaço, geraria uma terceira. Quanto mais perto da cabeça, mais chance de dar certo. Mas os três pedaços são iguais. É importante lembrar que depois que ela se fragmenta, que isso é a laceração, ela tem que completar o processo de desenvolvimento em novos indivíduos. Porque se apenas um pedaço da cabeça reconstruir mais um, não valeu de nada ela se despedaçar, porque daí não aumentou o número de indivíduos. E lembrem, é necessário aumentar o número de indivíduos. Então, para isso, a gente vai utilizar aqui um processo complementar de reprodução. Esse processo complementar de reprodução, que acontece aqui, é um processo chamado de regeneração. A regeneração, para que ela possa ser considerada uma regeneração reprodutiva, o número de indivíduos tem que aumentar. Porque a gente também sofre regeneração na pele, no fígado, só que no nosso caso, a pele e o fígado, ela só repõem pedaços e não aumenta o número de pedaços. Tu não tem um fragmento da tua pele se transformando em duas pessoas. Então o que acaba acontecendo é que a gente precisa regenerar os pedacinhos, fazendo com que cada fragmento desses aqui possa dar origem para um novo indivíduo. Só que é importante lembrar, essa laceração seguida de uma regeneração só é possível para indivíduos que apresentem sistema nervoso bem simplificado. Indivíduos que apresentam um sistema nervoso muito complexo, como é o nosso caso, regeneram fragmentos do corpo, mas não regeneram um organismo inteiro. Então isso aqui é só para espécies bem simplificadas e, assim, do ponto de vista evolutivo, as mais antigas que a gente tem, onde o sistema nervoso ainda era bem simplório. Então, além da parte do brotamento e da laceração, nós vamos ter ainda outros fenômenos, como, por exemplo, a estrobilação ou estrobilização. Nesse caso, isso é muito popular entre quinidários durante um processo de reprodução. Esse tipo de mecanismo, ele conta com o pólipo, que é a fase fixa dos quinidários, que é aquela que fica presa no chão, se assemelha nesse sentido a uma planta, que ele é séssil, né, preso, fixo. Só que esse pólipo, assim que ele atinge a maturidade, ele tem pontos pré-delimitados transversalmente que já ficam marcados para onde ele vai sofrer cortes. Cada um desses pontos, então, quando sofrer esse corte, vai crescer ao máximo e também vai cortando depois de cima para baixo. Corta, corta, corta até chegar embaixo. Quando acontece isso, cada fragmento que se desprende, ele estrobiliza, ou seja, ele corta e libera um fragmento. Esse pequeno fragmentinho que tem ali é um estróbilozinho, que é um fragmento menor do indivíduo grande. Só que nesse caso, sempre que se solta por estrobilização de um quinidário, o que vai acabar acontecendo é que se libera uma éfira, que é, em outras palavras, uma medusa jovem. Então essa medusa jovem que sai dali, ela vai ser que nem uma mini água-viva. Quando ela termina de sair, ela vai virar de cabeça para baixo, vai virar na posição onde ela pode começar a nadar, e a partir desse momento, então, ela vai iniciar outro mecanismo reprodutivo. Então, a estrobilização em si é quando o pólipo se fragmenta ou se corta transversalmente, liberando pequenas medusas jovens. Esse mecanismo é mais restrito realmente para o grupo dos quinidários, para o filo dos quinidários. Então, esses três mecanismos são aqueles populares, comuns, que a gente tem no reino animal de forma agâmica ou assexuada. Assim como nós vimos, então, que a reprodução assexuada consiste em manter a uniformidade, a reprodução sexuada, ela consiste em não manter a uniformidade, pelo contrário, em criar diferença, gerar diferença genética. Nesse caso em especial, existe um processo de divisão celular chamado meiose, que vai fazer um fenômeno lá dentro da divisão celular chamado de permutação, crossing over ou recombinação gênica. A ideia desse fenômeno é justamente embaralhar um pouquinho as informações genéticas para que a descendência, para que os filhotes nunca sejam iguais aos pais. A ideia é que, quando a gente tem um processo de meiose acontecendo, isso garanta que o número de cromossomos da espécie seja sempre mantido igual, até porque a meiose reduz o número de cromossomos do pai para o filho para poder reproduzir, e depois, quando junta o gameta do pai com o da mãe, restabelece o número da espécie. Por exemplo, na espécie humana, nós fabricamos óvulos que apresentam apenas 23 cromossomos, que é a metade do que uma mulher doa na reprodução,
E espermatozoides, que tem 23 cromossomos, que é metade do que o pai tem e está doando para a reprodução. Quando junta os 23 do pai com os 23 da mãe, volta dos 46, que é o número total da espécie humana. Então, nesse caso, a ideia da meiose, além de embaralhar informações, é restabelecer sempre o número de cromossomos da espécie a partir da fecundação. Então, as meioses garantem que nas reproduções sexuadas ou gâmicas, que é com gametas, a gente tem aumento da quantidade de indivíduos e aumento na variabilidade de indivíduos também. Então, quando acontece esse fenômeno aqui, a quantidade de seres vivos aumenta, mas a variabilidade também aumenta. Então, nesse caso aqui em especial, a quantidade de indivíduos que vai ser aumentada vai depender de cada espécie. Se eu tenho uma perda de filhotes neonatos, ou seja, recém-nascidos, extremamente absurda, é normal que a quantidade de filhos tenha que ser mais alta. Agora, se eu tenho poucos filhotes e esses poucos duram muito, é normal que os pais façam menos filhos. Não adianta fazer horrores de filho e não cuidar de nenhum. Então, nesse caso, quanto maior é o cuidado parental, ou seja, quanto mais tempo pai e mãe se desgastam ou gastam da sua vida cuidando dos seus filhotes, em geral eles tendem a ter menos filhos. Por exemplo, na espécie humana, a gente normalmente não tem uma quantidade de filhos astronômica. Normalmente ali, vamos, sei lá, chutar 1, 2, 3. Quem tinha mais filhos no passado tinha 9 ou 10, mas aí já era muito comum ter histórico de filhos que morriam. Tipo, um filho que morreu de desidratação, de desnutrição, de febre alta. Então, porque era muito filho para cuidar. Então, para espécies onde o número de filhotes que vai morrer é muito alto, é normal os pais fazerem mais filhos, mesmo sendo uma reprodução sexuada. Tipo tartaruga. Tartaruga, quando vai botar ovos, bota lá de 150 a 200 ovos. Por quê? Porque desses 200, tipo, no máximo de 20 a 40 chegam à fase de vida adulta. E olha lá, sendo assim, é necessário fazer mais filhos. Mas uma coisa bem importante, nesse caso das reproduções sexuadas, há variabilidade genética. Sempre tem variabilidade genética. Então aumenta a variabilidade, tornando todos os indivíduos diferentes entre si. Só tem uma situação onde não vai dar certo isso, que seria no caso em especial da gente ter, por exemplo, um mecanismo ou uma formação de gêmeos idênticos. Mas isso, como todo mundo deve entender, é um caso atípico, não é normal para todas as espécies. Então, o que acaba acontecendo nesse caso é que, tendo variabilidade genética, todo mundo sendo geneticamente distinto, exceto os gêmeos idênticos, o que acaba acontecendo é que, se dá uma grande doença, se dá uma praga numa lavoura, ou qualquer coisa assim, nos animais mesmo, que é o caso aqui, e todo mundo é geneticamente diferente, há de ter alguém no meio de toda a galera que tem uma genética melhor que a dos outros. Ou seja, alguém presta do ponto de vista genético e vai salvar a galera da extinção. Então, o ideal é a gente ter variabilidade genética justamente para garantir que a gente tenha alguém no meio de todo mundo aí que deve sobreviver. Então, a variabilidade genética é essa, para aumentar a probabilidade de sobrevivência. Então, nesses indivíduos que vão fazer a reprodução sexuada, ou também chamada de gâmica, a gente pode dizer que eles podem ser monóicos ou dioicos. Quando eles são monóicos, são seres vivos que apresentam em um corpo dois sexos, que em geral é o que a galera chama de hermafrodita. Só que o termo hermafrodita, ele nem sempre é bem utilizado, porque hermafrodita não basta ter os dois sexos no mesmo corpo. É necessário que o indivíduo tenha os dois sexos no mesmo corpo e que faça sexo sozinho, que acasale sozinho, que tenha filho sozinho sem depender de mais ninguém. Tem um bichinho que realmente é assim, que é a Taenia solium, por isso também chamada solitária. Ela vive lá dentro do intestino da gente, só que como ela não tem com quem reproduzir, ela reproduz sozinha. Aí sim, é um ser monóico hermafrodita de verdade. Os outros indivíduos que são monóicos, porque eles têm um sexo e têm outro sexo, e tudo dentro do corpo só, mas não reproduzem sozinhos, são chamados de pseudo-hermafroditas, como é o caso da minhoca, por exemplo, que tem os dois sexos, mas ela vai usar um e depois o outro, e ela acasala com outros e não sozinha. E também a gente pode ter supraplanárias, também tem os dois sexos, mas também não faz sexo sozinho. Então o fato de ser um monóico não quer dizer obrigatoriamente que tem que ser hermafrodita, mas em geral o pessoal chama de hermafrodita, né, mesmo que ele não faça sexo sozinho. Então cuidado, caso vocês leiam isso, analisem bem a situação. Além disso, os seres dioicos são indivíduos que apresentam um corpo com um sexo. Então, para ter sexo masculino e feminino, eu vou precisar ter um corpo que tem o sexo masculino e o outro corpo que tem o sexo ou aparelho reprodutor feminino. Sendo assim, a gente tem cada sexo num corpo diferente. Então, para esses indivíduos poderem acasalar, eles vão ter que juntar os seus gametas. Quem já está sozinho faz mais fácil isso, mas quem está separado vai precisar juntar de outras formas.
Então, esse fenômeno, onde a gente vai juntar as informações genéticas que vêm da mãe e do pai, é chamado de cariogamia, que significa a união de dois núcleos, ou fecundação, que é quando a gente vai ter a fusão dos núcleos gaméticos do pai e da mãe. Esse processo de fecundação, então, ele pode ser dividido em autofecundação, que é o processo realizado pelos espermafroditas, ou seja, reproduz sozinho mesmo. Esse aí não precisa de mais ninguém. E fecundação cruzada. Cruzada sempre vai ser quando tem macho e fêmea. Mesmo que tu tenha um indivíduo que nem a minhoca, que tem o macho e a fêmea, que tem o macho e a fêmea, eles trocam. O macho e a fêmea de um reproduzem com o macho e a fêmea do outro. Acasalam trocados, evitando assim um processo de autofecundação. Por que eles fazem isso, preferem a cruzada? Porque fazendo a reprodução com fecundação cruzada, há uma maior probabilidade de variabilidade genética. Vamos dizer assim que geneticamente aumenta a chance de embaralhar as informações genéticas e diminui o risco de extinção. Basicamente a ideia é essa. Então, quando a reprodução acontece por fecundação cruzada, ela pode acontecer de forma externa, que significa os indivíduos liberam os gametas da natureza. Em geral é dentro d'água, tá? Então vai ocorrer na água. Se acontecer isso aí, é muito normal que os indivíduos tenham que proliferar muitos óvulos e muitos espermatozoides. Quando a gente tem uma fêmea que então larga esses óvulos dentro da água, elas vão ser chamadas de ovulíparas, tá? O que acontece com o sapo, por exemplo, o que acontece com a maioria dos peixes, por exemplo, que nem traíra, sardinha, atum, né? A grande maioria. Então, nesse caso, todos eles são fêmeas ovulíparas e acabam liberando os óvulos e espermatozoides dentro da água. Só que, lógico, tem que liberar muitos, porque a probabilidade desses óvulos e espermatozoides serem comidos por predadores é extremamente alta. Então, quando a gente tem fecundação interna, em geral, essa fecundação ela vai depender de um órgão ou aparelho de cópula, que significa é um mecanismo de reprodução que o macho tem que largar os gametas dentro da fêmea. Praticamente todas as vezes vai ser assim. E então, esse processo que ocorre no interior do corpo, em geral da fêmea, ocorre em geral com um órgão, né, de cópula, que em geral vai ser um pênis, mas poderia ser insetos e crustáceos que têm estruturas diferentes de um pênis, mas também fazem o mesmo papel, que é levar o espermatozoide até lá, pertinho do óvulo. Quando acontece isso, então, a gente diz que a fecundação ela é interna. Não confundam, então, o que a gente chama então de fêmea ovulípara, que é aquela que faz postura de óvulos, com fêmeas que são ovíparas. A ovípara é aquela fêmea que vai fazer a postura de um ovo com casca, né? Que vai proteger o filhote lá dentro, que tem anexos embrionários. Isso é coisa para alguns tipos de peixe, para aves e para répteis e para raros mamíferos. Então, são coisas diferentes. Então, a fecundação interna é a fecundação dos indivíduos que normalmente saíram de dentro da água. Insetos, ou no caso dos répteis, no caso de algumas das aves, né? No caso dos mamíferos, que são indivíduos que vivem do lado de fora. Então, esse processo de fecundação interna acontece dentro da fêmea, pode diminuir o número de gametas, os espermatozoides não precisam ser tantos, e o óvulo pode ser só um, e ainda assim vai dar certo. E aí, então, dentro desses processos, nós entramos em alguns processos que são anômalos, atípicos, que são processos especiais de reprodução sexuada. Por exemplo, o primeiro, chamado partenogênese. A partenogênese, resumindo a ideia, é quando a gente tem um óvulo que não é fecundado, mas que dá origem para o indivíduo. É como se a mãe pudesse ter, literalmente, uma produção independente. Se acontecer isso aqui, vamos pegar um caso clássico, o exemplo das abelhas. Nas abelhas, as fêmeas, elas apresentam 2N igual a 36. E esse é o número normal de cromossomos que elas têm. Isso é o número das fêmeas. Os machos, em contrapartida, apresentam apenas N igual a 18. Isso é normal para eles ter a metade do número de cromossomos que as fêmeas têm. Sendo assim, cada vez que uma fêmea vai reproduzir, ela basicamente vai fazer meiose, vai reduzir o número de cromossomos pela metade nos seus óvulos, então os óvulos vão ter apenas 18 daqueles 36, e o macho, como ele já tem só 18, ele não pode reduzir. Então o que o macho faz? Ele só transforma algumas células dele em espermatozoides. Quando essas células do macho, espermatozoides, com 18, se juntarem com os óvulos da fêmea, também com 18, 18 dela, 18 dele dá 36, ou seja, a volta da fêmea. Sendo assim, todas as abelhas que tem dentro de uma colmeia, dentro do enxame, sejam elas operárias ou rainha, as fêmeas têm 36 cromossomos. Tem um total, tem o 2N. Já os machos
Quando a fêmea libera óvulos e esses óvulos não são fecundados, se eles receberem uma carga de hormônios suficientemente grande, eles vão começar a se desenvolver, fazer o desenvolvimento embrionário e vão se transformar no indivíduo adulto com metade do número de cromossomos. Sendo assim, o que acaba acontecendo é que esses machos, eles nascem apenas do óvulo. Logo, eles são filhos da mãe, só da mãe. Não tem participação genética do pai. Então, no caso das abelhas, os zangões, que são os machos, apresentam só informações genéticas da mãe. 100% do que o macho tem veio da mãe. Já as fêmeas apresentam 50% das suas informações genéticas vindas do pai e os outros 50% das suas informações genéticas vindas da mãe. O machinho, que foi formado só com informações genéticas do óvulo da mãe, não tem participação do pai. Ele, embora tenha 100% das suas informações genéticas vindas da mãe, ele tem apenas 50% das informações genéticas que a espécie dispõe, porque ela tem 36, ele só tem 18. Sendo assim, a partenogênese, resumindo a ideia, é um processo de reprodução onde o pai não participa. Só que, dependendo da espécie, o óvulo pode gerar apenas fêmeas, apenas machos, que é o caso aqui das abelhas, ou às vezes machos e fêmeas. Então, vai variar, tá? Então, não é uma regra. Nas abelhas, que é o caso mais importante, que a gente deve cuidar um pouquinho mais. Então, nesse caso aqui, ó, a partenogênese é um mecanismo que, inclusive, pode acontecer com alguns indivíduos em estágio larval. Só que se acontecer a partenogênese em estágio larval, a gente vai chamar esse mecanismo de pedogênese, que seria um processo reprodutivo ainda entre larvas, o que não é uma coisa muito habitual dentro do reino animal, mas também pode acabar acontecendo. Dando continuidade, então, à parte dos processos de reprodução anômalos ou diferenciados, a gente tem, então, no segundo tipo de reprodução, na nossa observação, o seguinte: o fenômeno de poliembrionia. Agora nós temos dois casos bem importantes que são aqueles que servem para a formação dos gêmeos. Então, na poliembrionia, como o próprio nome sugere, nós vamos ter muitos, 2 ou mais, embriões. Só que nesse caso da poliembrionia, nós temos a formação especificamente dos gêmeos idênticos, ou chamados também de gêmeos univitelinos. Nesse caso, todo ou qualquer processo de reprodução convencional, que é como esse aqui começa, acontece assim: o espermatozoide, que é uma célula N ou haploide, se junta com o óvulo, que é uma célula N ou haploide. Como todos os espermatozoides e todos os óvulos nunca apresentam conteúdos genéticos iguais, os dos espermatozoides todos são diferentes e dos óvulos também todos são diferentes, quando a gente tiver a fecundação, que é a união do conteúdo genético do espermatozoide, que nós vamos chamar de 1, com o conteúdo genético desse óvulo, que nós vamos chamar de A, o resultado sempre de uma fecundação é sempre uma célula ovo, ou também chamada de zigoto. Esse ovo ou zigoto sempre é a primeira célula da vida de um animal. Essa primeira celulinha que vai ser formada após fecundação, então vai ter o conteúdo genético 1A, que é o 2N do novo indivíduo. A partir daí, inicia-se um processo todo chamado de segmentação. Esse processo de segmentação é o primeiro estágio do desenvolvimento embrionário de qualquer animal. Esse processo de segmentação inicia quando? Quando o zigoto começa a sofrer divisões por mitose e se transforma, em especial para os humanos, de 32 até 64 células e estaciona no primeiro estágio embrionário chamado de mórula, porque parece uma amora cheia de bolinhas assim, que são as células por dentro e por fora. Então, essa mórula, quando ela vai, nesse caso, se subdividir, é que, em geral, existe algum fator genético familiar, ou seja, faz parte da genética da família dessa pessoa, desse indivíduo. Mas pode ser induzido por produtos químicos, por exemplo, radiação, então, outros tipos de fatores. Suponhamos que, então, está ligado na genética familiar, essa mórula ela vai se despedaçar em 2. Só que no momento que a mórula começa a se formar, ao mesmo tempo já começa a formar uma camada por fora da mórula. Essa camada a gente conhece com o nome de placenta. Então a mórula vai se dividir dentro dessa placenta. E tantas quantas forem as vezes que a mórula se subdividir, vai ser o número de filhotes gêmeos que nós vamos ter. No nosso caso, em humanos, em geral, a mórula se dividir, vai dividir em 2. 3 já não é tão normal, já é mais anômalo. Mas em animais como o tatu e a mulita, são possíveis encontrar mórulas que se dividem em até 8 fragmentos idênticos. Sendo assim, a gente vai ter óctuplos idênticos. Por que uma mãe optaria por um mecanismo desse tipo? Na verdade, lembrem que isso é parte do processo evolutivo, né? Faz parte da evolução,
E significa que a probabilidade de mortalidade dos filhotes é muito grande, então é melhor fazer vários filhos. Sendo assim, essa amórula se reparte, se transforma em 2 pedaços que fica envolvido numa única placenta. Por isso, ficam 2 filhos desenvolvendo dentro da mesma placenta. Só que como esses 2 filhos são originários exatamente da mesma genética idêntica, esses 2 serão os gêmeos idênticos, filhos exatamente geneticamente iguais. As únicas diferenças que esses gêmeos idênticos vão ter não está na sua genética, está nas suas digitais e também na íris do olho, tá? Então, fora isso é tudo igual. Então, o fato da gente ter uma única membrana que abastece 2 indivíduos, que a gente poderia chamar de vitelo, então nesse caso é uma única bolha de vitelo, por isso univitelinos, mas na prática para nós significa dizer que é uma única placenta que abastece ambos. Então, esses indivíduos têm obrigatoriedade de serem indivíduos do mesmo sexo e física e geneticamente iguais, a não ser as diferenças que eu citei, que é da digital e da X, o resto é tudo igual. Só que, e se essa amórula, no momento de se separar, ela acaba separando pela metade e fica emendada para algum pedaço? Se acontecer isso, é aquilo que a gente chama de gêmeos siameses ou gêmeos chifópolos. Esses gêmeos siameses são gêmeos em que a amórula, na hora de se separar, ela teve um erro. Então, são erros na hora de separar a amórula. Quase sempre isso tem a ver com o uso de medicação, de drogas ou algum tipo de produto que possa intervir diretamente nessa separação. Então, aí os indivíduos, em geral, vão ter uma parte do seu corpo ligada. Se for um membro, tipo braço ou perna, ainda é possível fazer cirurgia. Agora, às vezes, são órgãos internos, como o coração, o fígado, e aí a situação fica mais complexa um pouco. Então, nesse caso aqui, é um fenômeno de formação de gêmeos comum para gêmeos idênticos. Já no segundo tipo de mecanismo de formação de gêmeos, a gente vai ter um fenômeno diferente, chamado poliovulação. Não esqueçam, por exemplo, que em humanos, a fêmea, a mulher, no caso, libera um óvulo por vez, um óvulo por mês de cada lado. Então, no mês de agora, por exemplo, ela está liberando um óvulo do lado direito. Aí, no mês seguinte, ela vai liberar um óvulo do lado esquerdo. No próximo mês, ela vai voltar para o direito. É um só de cada vez e um de cada lado. Então, quando acontece isso, é apenas um por vez na ovulação. Só que se ela ovular 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, tantas quantas forem, todos os óvulos terão conteúdos genéticos distintos. E o mais importante, espermatozoide durante a relação sexual sempre tem de sobra. Então, se uma mulher ovula o primeiro óvulo com conteúdo genético A e ovula o segundo óvulo com conteúdo genético B, e se esse primeiro espermatozoide com conteúdo genético 1 fecunda o primeiro óvulo, a célula ovo ou zigoto, 2N, vai ter conjunto genético 1A. Esse segundo zigoto vai ser formado, então, por um espermatozoide com característica genética 2, com um óvulo com característica genética B, dando origem para um zigoto 2B. Desculpa, corrigir aqui. Quando acontecer esse tipo de situação, que a gente tem a formação, então, de um óvulo sendo fecundado e dando origem agora para um conjunto genético diferente do inicial, o que vai acabar acontecendo é que a amórula de cada um dos dois vai ter conteúdos genéticos completamente distintos. Como vai ter conteúdos genéticos completamente distintos, é normal que os filhos sejam completamente distintos. Então, o que os irmãos gêmeos têm de igual? O momento em que estão se desenvolvendo e a barriga onde eles estão crescendo. Nada mais do que isso. Então, o que acaba acontecendo aqui é o seguinte: a primeira amórula vai dar origem para um indivíduo, que vai ter o seu sexo, nesse caso que eu fiz uma menininha, e, no segundo caso, a segunda amórula vai dar origem para um outro indivíduo, que nesse caso eu fiz um menininho, mas a gente poderia ter 2 meninas, 2 meninos, um menino e uma menina, ou uma menina e um menino, tanto faz. Nesse caso aqui, o que importa é que os filhos vão ser geneticamente distintos. Então, eles basicamente têm o mesmo grau de parentesco que 2 irmãos que nasceram em anos diferentes. Ou seja, a única diferença é que eles nasceram no mesmo dia. O resto, a genética, é a mesma coisa. Então, o que acaba acontecendo é que já que cada um está se desenvolvendo separadamente, a partir de uma amórula própria, cada um forma a sua própria placenta. Então, nesse caso aqui, a gente vai ter uma situação em que a menininha vai ter sua própria placenta, o menininho vai ter sua própria, como a genética deles é completamente diferente, então eles só estão sendo desenvolvidos no mesmo período. Sendo placentas diferentes, nós temos então a formação de gêmeos bivitelinos, ou seja, gêmeos não idênticos, aqueles que não apresentam características iguais. Por que é que isso acontece? Porque a fêmea ovulou várias vezes. Então, no caso, por exemplo, de uma tartaruga, no caso de um jacaré, no caso de uma cobra que ovulam muitas vezes,
tantas vezes que elas ovularem, e normalmente vai ser o número de ovos que elas vão fazer. Em geral, também esse mecanismo é um mecanismo que a gente encontra para cachorro, para gato, para rato. Por isso que quando a gente vê vários filhotinhos de cachorro, vários filhotinhos de gato, cada um com uma cor diferente, essa cor diferente não é porque são vários pais. Porque em geral as pessoas veem as cadelas acasalando com vários machos e elas acham que é um filhote de cada pai. Na verdade não, na verdade é vários óvulos com informações genéticas diferentes e aí, pelo fato de cada macho produzir muitos espermatozoides geneticamente distintos, os resultados sempre são diferentes, mas é muito provável, quase 100% das vezes, que os filhotes sejam todos eles filhos do mesmo pai e da mesma mãe, ou seja, a mãe é a mesma porque ovulou várias vezes, o pai é o mesmo porque ele liberou vários espermatozoides que são geneticamente distintos. Esse fenômeno, então, de poliovulação, como de poliembriania, são dois casos de formação de gêmeos, e os dois servem para proliferar filhotes, fazendo com que mesmo que morram vários, alguém deve sobreviver. Por isso que os animais podem adotar esses tipos de mecanismos reprodutivos.